Atos, capítulo 24, do versículo 14 ao 16, diz assim: Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Existem duas formas de tomarmos decisões na vida. Uma é usando a palavra de Deus como a base e a fonte, e a outra é usando a nossa consciência. A palavra de Deus, escrita, pregada, meditada e, acima de tudo, aplicada, deve governar as nossas decisões. E nós temos também a nossa consciência. Isso inclui a nossa vontade, a nossa perspectiva, a nossa inclinação. A Bíblia fala que aqueles que inclinam para o Espírito, inclinam para a vida, e os que inclinam para a carne, inclinam para a morte. Mas aí estão os dois lados, a palavra de Deus ou a nossa consciência. A consciência do crente, ela deve ser forjada, ela deve ser moldada pela palavra de Deus, e não pelo mundo, e também não pela nosso próprio coração. Não deve ser isso o que molda, o que decide, o que forma a nossa consciência. Na palavra de Deus, nós encontramos a vontade de Deus, tudo aquilo que pertence a esta realidade. No entanto, a Bíblia, ela não trata diretamente, não contém especificamente toda e qualquer circunstância ou situação que nós podemos encarar, com todas as suas várias nuances e os seus variáveis. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão intercultural e ela é alguma coisa que trans alguma coisa. Ela, a palavra que eu estou usando deu um branco agora, ela transcende, uma palavra bonita, né? Ela transcende o tempo. Então, muita gente diz que a palavra de Deus é antiquada, foi escrita em outro tempo, outra cultura, outra realidade, blá, 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 blá. Sim, tudo bem. Mas quando isso acontece, nós temos uma consciência. E se a nossa consciência ela é forjada e moldada pela palavra de Deus, então o resultado é que nós podemos usar nossa consciência como a segunda fonte, ou como o apoio para tomar as nossas decisões. Por exemplo, alguém me mostre na Bíblia, e eu já vi pessoas usar esse exemplo que eu vou dar agora, onde é que na Bíblia diz que você não pode fumar? Não fumarás. Me mostre onde é que fala não fumarás. Não, não tem. Não existe. No entanto, nós podemos usar uma consciência moldada e forjada pela palavra de Deus, podemos usar a consciência para chegar à conclusão e à decisão de que fumar é de fato errado e contrário à palavra de Deus. Como chegamos lá, não é o assunto de hoje, mas é um exemplo de como a nossa consciência pode ser usada como uma fonte de decisão para tomar decisões onde a palavra de Deus não é clara ou explícita. Tá? Mas então, podemos usar então essas duas fontes. Nesses casos, nós devemos e podemos usar a nossa consciência que Deus nos deu. Animais não têm consciência. Muitas vezes você vê, tem muito vegetariano e vegano que vê um
um filme de um leão devorando uma zebra, por exemplo, ou um animal se alimentando de outro, e eles ficam, mas aquele leão é tão cruel, aquele leão é tão sanguinolento. O leão não tem consciência, gente, ele está com fome, quer comer. Infelizmente, ele não tem supermercado como a gente, tá? Para ir ou ir para um restaurante, ou iFood. Então ele tem que sair, tem que matar, derramar sangue para se alimentar. Só de quebra, nem sempre foi assim. Antes da queda, todas as criaturas, inclusive o homem e os animais, eram todos herbívoros, mas isso é conversa para uma outra história. Mas enfim, então Deus deu ao homem uma consciência, e devemos usar essa consciência para tomar essas decisões, determinar o que é certo e o que é errado. O problema é que a maioria das pessoas, inclusive os crentes, eles usam sua consciência demais. Como assim, pastor? Primeiramente, nossa decisão deve ser baseada na palavra de Deus, e quando a palavra de Deus não é explícita ou clara em determinado assunto, nós devemos usar a nossa consciência. Tem muito crente e muitas pessoas, de modo geral, eles pulam a palavra de Deus. Eles vão logo para a consciência, que é o quê? É a vontade, é a opinião, é o desejo, etc. e tal. Então eles pulam a palavra de Deus e vão tomar suas decisões baseadas na sua consciência. Bom, minha consciência é tranquila, se a minha consciência não me acusa, então tudo bem, eu posso fazer isso. Eu já dei esse exemplo antes, já sentei com algumas pessoas que estavam descaradamente fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, e eles olharam para mim com toda sinceridade e disseram, não, eu não acho que isso é errado, eu não sinto nada de errado em fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Essa pessoa fez, sabe o quê? Ela pulou a palavra de Deus e foi direto para a consciência. Se a consciência dela não a acusava, então tudo jóia, está tudo bem. Porque, afinal de contas, a minha consciência não me acusa. O problema é que a nossa consciência é uma retaguarda, é um apoio. Nossa consciência não deve ser o principal, o ponto de partida. E quando você usa a sua consciência como ponto de partida, você está, então, se privando da verdade. Então, a consciência é um complemento, não é o principal. É uma fonte complementar de tomar decisões e não a fonte principal. E a maioria das pessoas, inclusive crentes, tem a sua consciência quebrada. Ela não está funcionando direito. Nós lemos aqui, voltando ao nosso texto, em Atos 24, olhando o versículo 16, e por isto procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Uma consciência sem ofensa, uma consciência que não ofende. Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a consciência, e será um estudo em duas partes. Vamos começar essa semana que vem vamos fazer a segunda parte, mas hoje vamos falar sobre a consciência quebrada. A consciência quebrada. Muitas pessoas têm a consciência quebrada e não sabem que ela está quebrada, que é um problema, porque se você não sabe que está quebrado, você não vai tratar do assunto, e você estará fora do rumo, e não vai se dar conta. Por quê? Porque a consciência está quebrada. Então, tem muita gente que tem uma consciência quebrada e não sabem, e outros têm uma consciência quebrada e não querem consertá-la. Eu nem sei se está quebrada, porque mesmo que tivesse, eu não quero consertar. Está muito bom do jeito que está. Eu faço tudo o que eu quero e eu me sinto tranquilo. Eu não perco o sono, eu não fico sob convicção, eu não fico redarguido, eu não me sinto mal. Então tá bom assim, pastor, deixa ela quebrada. Mas uma consciência quebrada é igual ter um alarme que você desliga. Você tem um alarme que você não aciona. No que adianta o alarme que você não aciona? É como aquela luzinha que tem no painel do carro, uma luzinha laranja. Muitas vezes é como se fosse a silhueta de um motor de carro. Aqui, aquilo fica aceso. Aí o que você faz? O certo é você parar e você averiguar, para ver o que é aquilo, qual o problema, porque algum problema tem, porque a luzinha está acesa. Aí o que você faz? Você ignora aquilo. Ou, pior das hipóteses, também você pega um pouquinho de fita isolante e coloca em cima daquela luzinha, aí você nem vê, pronto, melhor ainda. É exatamente isso, alguém que tem uma consciência quebrada, não quer saber, muito crente faz isso. Pega uma fita isolante ali, vai e bota em cima, pronto, agora tá bom, não estou vendo, o famoso, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas o motor vai fundir do mesmo jeito.
o carro vai parar do mesmo jeito. Se o coração sente ou não, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, né, nós vamos ver como nós podemos, então, saber se a nossa consciência está quebrada, como consertá-la, também é muito importante, e é como você ter uma bússola que não está apontando corretamente para o norte. Se você for navegar com aquela bússola que não está apontando para o norte, você vai acabar no rumo errado e você vai chegar no destino errado. Então, precisamos saber como consertar e como manter uma consciência sem ofensa, como Paulo citado lá por Lucas em Atos 24, versículo 16. Então, vamos começar isso lá em Gênesis capítulo 2 e vamos ver quando a consciência quebrou. É muito importante entender como a consciência quebrou. Lá em Gênesis 2, capítulo 23, nós temos Adão, e no caso, o surgimento de Eva. E diz assim, Gênesis 12, 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. Antes da queda, Adão e Eva tinham uma consciência 100% atinada. Uma consciência top, podemos dizer. E com a queda, a consciência deles foi danificada, no entanto não foi erradicada. Não é que eles ficaram sem consciência, ela ficou quebrada, seria um bom termo. Danificada, quebrada, não perfeita como era antes. Agora, no outro versículo 25 que fala, ambos estavam nus e não se envergonhavam. A consciência deles não os acusava ao fato que eles estavam nus. Agora, o que isso tem a ver com nada, pastor? Por toda a Bíblia, nós podemos ver, e não é o tema de hoje, mas podemos fazer um estudo destes, e se você não conseguir dormir essa noite, ficar girando na sua cama, no travesseiro, não consigo dormir, então amanhã você me diga que eu mando os versículos para você vai ficar angustiado, mas a Bíblia, ela é contra a nudez. Vários exemplos, várias circunstâncias, a Bíblia, ela é contra a nudez pública, contra a nudez, ou a nudez para incitar lascívia e luxúria, e contra a nudez especificamente fora do casamento. Se você é casado com alguém, não tem problema nenhum, para andar pelado pela casa, não tem problema, mas quando você tem visitas, não, tá bom? Não pode. Crianças pequenas ou grandes? Não, também não pode, tá bom? Mas vocês que não têm crianças em casa, fique à vontade, tá? Mas a Bíblia, de modo geral, condena a nudez. Não é algo que Deus aprova. No entanto, no Jardim do Éden, com Adão e Eva perfeitos pré-queda, eles estavam nus, havia nudez, e eles não se envergonhavam. Então, por que isso? O que isso vem com consciência? O interessante é porque, se eles tinham uma consciência perfeita, e a vontade de Deus é que não haja nudez, tudo bem que ali eram casados, não tinha mais ninguém, eu entendo isso, mas é importante ver a diferença que a gente vê da reação e relação deles, Adão e Eva, com nudez, é que no versículo 25 de Gênesis 2, eles estavam nus e não estavam envergonhados, está tudo tranquilo. No entanto, se você olhar para Gênesis 3, capítulo seguinte, e no versículo 6, depois da queda, algo mudou. Algo mudou na consciência dos dois, porque diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, quando? Depois que comeram o fruto da árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal, certo? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Why? Porque em Gênesis 2, versículo 26, eles estavam nus e está tudo bem, mas depois da queda, em Gênesis 3, 7, eles se deram conta que estavam nus,
Mas agora eles não estavam tão tranquilex. Por quê? Porque eles procuraram folhas e fizeram para si aventais. Ou seja, agora eles estavam envergonhados. Mudança. Poucos versículos. No entanto, o que foi que houve entre um e outro é que houve a queda. No versículo seguinte, Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e Eva, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então veja só, eles perceberam que estavam nus, fizeram aventais e agora eles tinham medo. Eles se esconderam. Pule para o versículo 10. E ele disse, Deus perguntou para Adão, Adão, onde é que tu está aí? Por que está te escondendo? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Porque, aqui está o motivo, estava nu e escondi-me. Então veja só, a diferença. Capítulo 2, versículo 26, estavam nus e estava tudo numa boa na lagoa, ninguém estava achando nada errado com isso, nem Deus e nem eles, tudo tranquilo. Depois da queda, diferente. Eles perceberam, tinham vergonha, se esconderam, fizeram aventais, fizeram roupas para se cobrir. O que foi que houve? A palavra consciência, até no português, é feita de duas partes. Com ciência. Com conhecimento. Consciência quer dizer com conhecimento. Tanto na palavra em si, como também a própria definição de consciência. Olha o que fala em Gênesis 3:11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A diferença entre a consciência pré-queda e a consciência pós-queda é justamente que eles comeram da árvore que Deus falou para eles não comer. E que árvore era essa? Olha em Gênesis 2, versículo 17. Nós vamos ver que árvore era essa, que nós já sabemos. Mas só para enfatizar. Versículo 16 de Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do quê? Do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore do conhecimento. Sim, consciência é o quê? Consciência com conhecimento. Agora a consciência, agora o com conhecimento de Adão e Eva mudou. Agora eles sabem que é errado. Onde é que Deus não fala, não andarás nu no jardim. Deus não falou isso. Mas a consciência, o com conhecimento deles era diferente. Era diferente. Então a consciência foi afetada através do conhecimento. Então aquela consciência se quebrou. Aquela consciência agora estava falha, estava alterada, estava pervertida, digamos assim, do que Deus criou. E, consequentemente, todos os filhos de Adão e Eva e os seus descendentes herdaram, como eu e você herdamos, uma consciência quebrada. Ela está quebrada. A consciência está quebrada. Podemos argumentar que quando uma criança é pequenininha, não tem uma consciência, de fato, um bebê quando está com fome ele chora, não é porque ele está com raiva de você, ele quer se vingar porque você voltou ele para a cama, não, simplesmente ele não faz aquilo por mal, ele faz aquilo porque uma criança está com fome, ele chora, e assim por diante. Mas tem um ponto na vida de uma criança, de todo mundo, e não existe um ponto certo para todo mundo, uma idade X para todo mundo, vai variar de criança para criança, vai depender de uma série de fatores, que não vamos entrar na questão aqui, mas chega uma hora que a criança vai ter uma consciência, que ela vai saber o que é certo e errado. Tá? Mas essa consciência, então, ela está definida da seguinte forma. No dicionário, consciência está assim, sentimento ou conhecimento, é interessante a palavra conhecimento, mais uma vez, tá?
sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano compreender aspectos do seu mundo. 2. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é certo ou errado. Então note que tem aí conhecimento, percepção. O nosso conhecimento vai influir a nossa percepção, também definido como um sentimento ou como um sentido. Então vai definir justamente se eu tenho um sentido, se eu tenho um sentimento de tristeza, quebrantamento, isso tudo vai ser determinado pela nossa consciência. Então é muito importante entendermos que todos nós temos uma consciência, essa consciência ela está defeituosa, mas ela pode ser consertada, mas ela é essencialmente, no homem natural, ela é essencialmente uma consciência quebrada. Vamos ver agora então essa consciência quebrada, como a Bíblia se refere a uma consciência quebrada. Olhem comigo para Hebreus 10, 22. E essa consciência danificada tem vários nomes e é descrito de várias formas. Vamos ver apenas algumas hoje. Mas em Hebreus 10, 22 diz assim: cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui nós temos uma referência a essa consciência danificada, quebrada, como uma má consciência. Uma má consciência. O que é uma má consciência? Uma consciência que não está funcionando direito. Ela está nos levando a fazer, agir, pensar, dizer coisas, mas ela é má em que ela não nos acusa, ela não está funcionando, ela não está nos influenciando, ela não está nos dando o puxão de orelha, é uma má consciência. E note, tendo os corações purificados da má consciência. Então, uma má consciência, a Bíblia atribui o local dela no coração, e no coração, no Novo Testamento, é tido como a alma. A nossa alma, figurativamente falando, é o nosso coração. Então, é na nossa alma que reside a consciência. E uma má consciência, ela vai nos dar uma percepção errada. Como a definição que a gente vê no dicionário de consciência, é um sentimento, ou conhecimento, ou sentido, ou percepção. Então, vai dar um sentimento errado. Errado no sentido, eu vou fazer coisas que eu não devo e aqui eu não vou sentir mal. Eu não vou sentir culpa. Isso é uma coisa muito danosa. Tito 1, versículo 15, outra referência à consciência quebrada. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então a consciência pode ser uma má consciência ou pode ser uma consciência contaminada. E note que consciência tem entendimento. O seu entendimento e consciência, então você tem o modo como você raciocina e consequentemente faz escolhas, ele está quebrado, ele está com defeito. Então nós temos o entendimento e a consciência estão contaminados. É interessante notar o seguinte: todas as coisas são puras para os puros. Tá? Mais uma vez, não vamos entrar nessa questão, é uma conversa para outra hora. Mas note como diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Isto mostra que quando nós temos uma consciência má, uma consciência contaminada, tudo, mesmo que puro, pode se tornar impuro. Tá? Um dia a gente fala mais sobre isso. E todas as coisas são puras para os puros. Pastor, então quer dizer que eu posso não fazer tudo o que eu quiser? Então, não é isso. É uma questão de percepção e entendimento. Uma questão de sentimento e perspectiva que nós vamos ter de tudo. Tá? Mas um entendimento e consciência contaminado, uma consciência má. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então a consciência ela pode ser má, ela pode ser contaminada e ela pode ser cauterizada.
O que é uma consciência cauterizada? É a mesma coisa que uma consciência mais contaminada. Uma consciência que não sente nada. Está cauterizada. Uma coisa que é cauterizada, se você tem uma cicatriz, por exemplo, uma queimadura, alguma coisa assim, você perde sensibilidade e possivelmente até você perde toda a sensibilidade, você não sente nada naquele local. Está cauterizada. Então, uma consciência cauterizada é uma consciência má, uma consciência contaminada, uma consciência quebrada que não funciona. Então, esses homens aqui que está referindo pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E falam numa boa. Eles estão espalhando doutrinas de demônios, eles enganam, ensinam doutrinas de demônios, eles mentem e estão numa boa. Fazem isso sem perder um minuto de sono. Por quê? Porque a consciência está cauterizada. Então é possível a gente chegar num ponto que nós repetimos habitualmente aquele mesmo erro. Nós temos uma consciência má, uma consciência contaminada, nós não agimos, nós não reagimos como devemos àquela acusação da nossa consciência, que deve ser o apoio à palavra de Deus. Então, se eu continuo, eu estou ignorando a palavra de Deus. Se eu persisto no erro, no pecado, eu estou ignorando a palavra de Deus. E se eu continuo e persisto, além de ignorar a palavra de Deus não mais me traz convicção ou culpa, nem a minha consciência, por estar contaminada e ser má, e estar cauterizada, a minha consciência agora não serve para nada. A palavra de Deus já não faz efeito em mim, e a minha consciência está cauterizada. Olha que situação nós estamos. Estamos como num carro sem freio descendo uma ladeira. E no fim da ladeira tem um muro, e atrás do muro tem um rio profundo, com águas que correm violentamente. Você vai bater no muro, se sobreviver o muro, vai cair na água, vai ser levado para a corrente. Como é que você faz a parar? Você não faz, por quê? A palavra de Deus já não tem mais efeito, e a sua consciência já está cauterizada, você é um trem sem freio. Essa é a situação de alguém que tem a consciência cauterizada. Aqui diz, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Então veja bem, quem dá ouvidos não é essas pessoas. Essas pessoas cauterizadas são as pessoas que estão ensinando, são espíritos enganadores. Note que é espírito com E minúsculo, obviamente. Eles estão ouvindo doutrinas de demônios. E como é que chega? Pela hipocrisia de homens. Então são esses homens hipócritas. O que é um hipócrita? É um fingidor, é um ator, é alguém que se passa pelo que não é. Se passam por homens de Deus, pastores, apóstolos, profetas, mestres. Poderíamos citar vários nomes aqui, pessoas que se autodenominam um monte de coisa. Pronto, essas pessoas você fala assim muitas vezes, eu não sei quanto a você, mas olha assim, eu falo, mas que cara de pau, que audácia, como que alguém se levanta e diz uma coisa dessa? Sabe o que é isso? Pela hipocrisia. Só que eles já estão com uma consciência contaminada e a consciência está cauterizada. Eles fazem aquilo e nem percebem. Eu acredito que chega um ponto que eles começam a acreditar a própria mentira. Eles caem na sua própria conversa. Eles se acham realmente que são o que eles dizem ser. Não são. Mas se a palavra de Deus, que define tudo, é ignorada e a consciência se torna cauterizada, como diz o famoso ditado, danou-se. E agora? Quem vai brecar esse trem? O muro no fim da ladeira. Tragédia. O fim. Vamos comigo para 1 Coríntios 8:12. A Bíblia chama uma consciência quebrada de má consciência, contaminada, cauterizada. E 1 Coríntios 8:12, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aqui Paulo está falando sobre pecar contra o irmão, justamente em questões de consciência. E essas questões de consciência têm a ver com conhecimento. E se você ler ao redor de 1 Coríntios 8, você vai ver
que se trata aí de alimentos sacrificados a ídolos, que deve comer, não deve comer, pode, não pode. Mas, mais uma vez, é assunto para outra ocasião. Mas ele fala aqui, ferindo a sua fraca consciência. As pessoas que Paulo está se referindo que têm a fraca consciência são crentes novos. E mais uma vez, não é crente novo porque foi salvo semana passada. Tá? Um crente novo não tem nada a ver com o tempo corrido. Crente novo é alguém que tem uma fé fraca, que é novo na fé. Não é maduro na fé. Então essa fraca consciência tem a ver com conhecimento. Qual conhecimento? Entendimento do quê? Da palavra de Deus. Então existem coisas, por exemplo, Paulo fala que aquilo que alguém faz, se não vem da fé, se não faz pela fé, então é pecado. Para aquela pessoa é pecado. Então se eu achar que beber água de um copo de vidro é pecado, não é, obviamente. Mas se para mim, eu acho que é. Eu acho que Deus não vai gostar se eu beber água de um copo de vidro. Aí eu vou e faço o quê? Para mim é pecado. Porque o meu conhecimento, a minha consciência é fraca. Por que é fraca? Porque por algum motivo eu cheguei à conclusão errada. Eu cheguei à conclusão de que beber água de um copo de vidro é errado. Aí eu vou e bebo de todo jeito. Então, apesar de não ser errado tomar água do copo de vidro, pelo fato que eu acho que é errado tomar um copo de vidro, e eu tomar água do copo de vidro, para mim é pecado. Mas se você acha que é tranquilamente perfeito beber água no copo de vidro, então você pode beber até se engasgar, não tem problema nenhum. Então entenda como a consciência tem muito a ver com conhecimento, tanto que consciência significa com conhecimento. Adão e Eva estavam nus e não tinham conhecimento que estavam nus, porque eles não tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas depois que eles comeram, agora eles tinham esse conhecimento que Deus não queria que eles tivessem. Pense nisso. O que Deus queria é que nasce todo mundo nu por aí, antes da queda, e não teria problema nenhum. Porque estávamos todos no estado de inocência. Mas como comeram do árvore do conhecimento do bem e do mal, agora eles têm um conhecimento. Agora eles sabem. Consciência. Então, uma consciência fraca é uma consciência que podemos ter que não é baseada em conhecimento. Como disse, se alguém chega à conclusão que tomar água de um copo de vidro é errado, então para você é errado. Agora, espere-se que ao conhecer a palavra de Deus, você vai ver que nem diretamente ou indiretamente Deus diz nada sobre beber água de um copo de vidro. Não tem que ser de madeira, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata, pode ser qualquer coisa, tanto faz. Então, enquanto alguém tem uma fé fraca, é a pessoa que não tem um conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Então, onde é que fala na Bíblia de qual tipo de utensílio devemos beber água? A Bíblia não fala nada. Então, nós podemos conhecer a Bíblia, e se nós temos a nossa consciência forjada e moldada pela palavra de Deus, e eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber que Deus não fala nada a respeito, então eu posso tomar água de qualquer utensílio, de qualquer coisa que eu bem desejo, porque não é problema nenhum. A diferença é o quê? Eu tenho conhecimento, eu deixei que a palavra de Deus forjou a minha consciência. Eu já falei muitas vezes aqui, anos atrás, evangelizando, entramos na casa de um senhor que falou, eu não sei como chegamos a essa conclusão, essa conversa, mas ele falou que comer pipoca era pecado. Eu falei, meu querido, onde é que você tirou isso? Não, está na Bíblia. Eu falei, então me mostra onde é que está, porque eu já li a Bíblia um bocado de vezes, nunca vi nada falando de comer pipoca, e muito menos que é pecado comer pipoca. Mas eu não sei ler. Eu falei, como é que você sabe que na Bíblia diz? Porque a minha pastora falou. Aí eu, não era bem verdade. A pastora que ele se referia era Ellen White, a profetisa dos adventistas do sétimo dia. Então ele não sabe ler. Ele não estava nem se referindo à Bíblia, mas às profecias estranhas dessa senhora. E foi ensinado para ele o que ela dizia que era o que é a vontade de Deus. Então, eu posso comer um saco de pipoca sem nenhum problema. Mas se aquela pessoa comesse um saco de pipoca, para aquela pessoa seria pecado. Porque o conhecimento dele foi forjado não pela palavra de Deus, mas pelas alucinações e desvaneios de uma
autotitulada profetiza. Está vendo o problema? Por isso que a palavra de Deus é tão importante. A palavra de Deus é que vai formar o nosso conhecimento e a nossa consciência. Consciência quer dizer com conhecimento. Então é muito importante a gente respeitar, aprender. A gente, como eu falei no começo, nós temos que ouvi-la pregada, ler, meditar. O mais importante é aplicar. Porque aí a nossa consciência é forjada. Então quando eu me deparo com uma situação, comer pipoca, beber água em copo de vidro, a sua consciência vai estar programada pela palavra de Deus a entender que isso não tem nada a ver. Né? Do mesmo jeito, tem muito crente que erroneamente acha que não pode comer porco, não pode comer camarão, tem que guardar o sábado. Ou se eles comerem porco, se eles comerem camarão, e se eles forem fazer alguma coisa no sábado, para eles é pecado, mas não porque Deus manda. É uma consciência fraca. Porque essas coisas, comer porco, comer camarão, guardar o sábado, são leis válidas para o judeu. Se você não é judeu, aquilo não é para você. E nem para mim, eu não sou judeu, você não é judeu, então... Mas tem muita gente que tem o quê? Tem a sua consciência forjada pela coisa errada, pela doutrina errada. Não, mas a Bíblia fala, mas qual o contexto da Bíblia? A Bíblia também fala que não trabalhar, não coma. Mariana, você trabalhou esses últimos anos? E por que comeu? Que absurdo é esse? Você trabalhou, Micael? Também não? Eu estou vendo que você comeu, muito bem, obrigado. Tá errado, pecado. Comeram, não trabalham e comeram. Veja o contexto, gente. Contexto. Você lê, vai para a palavra de Deus, contexto é rei. Contexto é rei. Você pega um texto fora do contexto, se torna um pretexto. Tá? Então é importante deixar que a palavra de Deus forge a nossa consciência. Porque a consciência é o que vai nos apoiar, que vai nos levar a ter algo que vai ser um apoio à palavra de Deus, quando a palavra de Deus não trata de assuntos como pipoca ou tipo de utensílio para beber água. Dou 2 exemplos. Então mesmo a Bíblia sendo de um outro tempo, uma outra época, outra cultura, outra nação, outro tudo, ela ainda é válida, porque os princípios que regem a palavra de Deus, elas podem influenciar a nossa consciência, que nós podemos então usar naquelas coisas que a Bíblia não trata diretamente. Agora, naquilo que a Bíblia trata diretamente, explicitamente, então não é uma questão de consciência, é uma questão de obediência. Ah, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Bom, então sua consciência está o quê? Quebrada. Eu não me sinto bem indo para a igreja. Bom, então aí o problema é outro. Porque não é o meu sentir bem, ou a minha consciência que deve ditar o que a Bíblia claramente está dizendo. Então nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre nossa consciência. Temos que perceber que, apesar de importante, a nossa consciência não é a fonte primária de discernimento. Não é para isso. E é tão alarmante saber que tantas pessoas, crentes ou não, usam suas consciências como juiz e júri daquilo que é certo e errado. Eles decidem, mesmo quando é contrário à palavra de Deus. O que vale é a consciência. O mundo prega isso. O mundo prega o quê? Faça o que o seu coração deseja. Faça o que o seu coração... Confie no seu coração. Sabe o que é isso? Confie na sua consciência. O problema é que ela pode estar o quê? Quebrada. Estatisticamente, ela provavelmente está quebrada. Talvez não completamente, mas em alguma coisa ela pode estar quebrada. Defeituosa. Então nós temos que verificar nossa consciência, se ela foi danificada pelo pecado, e mantê-la e usá-la.